Infelizmente, hoje, nós temos uma rotina que é muito difícil. É muito difícil você conversar com alguma pessoa. Acredito que vocês também, né, meninos? É muito difícil a gente ter uma alimentação saudável em meio à nossa rotina. Eu tenho pacientes que ficam fora de casa por escalas ali de trabalho, 12 horas. Eu mesmo fico no consultório a maioria dos dias por 12, 14 horas. Chega em casa, tem família, tem outros compromissos. Então, infelizmente, comigo, pessoal, isso não é diferente. Nós temos também grandes dificuldades em se alimentar de maneira adequada, de maneira sustentável. O que me ajudou muito, que infelizmente eu gastava também muito fora, pela rotina corrida, eu acabava mesmo sabendo que não é o certo. Eu comia em restaurante todos os dias em almoço e jantar. Era lanche da tarde, eu tinha que comprar um sanduíche natural na rua. Então eu acabava gastando demais, mesmo sabendo os malefícios disso. E foi o que eu falei no início. Na maioria das vezes, mesmo que você tente encontrar ali um cardápio de maneira saudável, você vai pegar um arroz, tem muito óleo, muito condimento, que às vezes para você não vai fazer bem. Você vai comer um feijão, tem muito óleo, e era o que acontecia comigo. Mesmo sabendo de tudo isso, eu me sentia muito cansado pela carga horária de trabalho, associado a uma alimentação que não era muito boa. O peso não era das maneiras, né, não era de forma tão adequada que a gente gostaria de estar, mas principalmente o cansaço e a qualidade de vida eram muito reduzidas. E ainda veio filho, meu bebê nasceu há 9 meses, e aí eu tive que realmente dar um start nessa alimentação um pouco mais equilibrada. Então, além de mais de 6.000 pacientes atendidos, e das minhas dificuldades com alimentação, pessoal, eu entendo completamente as dificuldades de vocês. Eu estou aqui justamente para se ensinar como se alimentar de maneira adequada, de maneira saudável e sem gastar demais. Eu vou repetir isso várias vezes com vocês. A maioria das pessoas que eu atendo, que hoje conseguem se alimentar de maneira saudável, adequada, organizada, planejada, conseguem isso sem gastar demais com produtos fits, lights, diets, integrais, produtos low carb. Muitas das vezes, pessoal, só uma curiosidade, a maioria dos bolos low carbs, às vezes eles tendem a ser mais calóricos do que um bolo normal. Às vezes, Thiago, você vai comprar um bolo de chocolate e compara com um bolo low carb. Por exemplo, pessoal, a farinha de amêndoas que é utilizada em bolos low carbs, ela costuma ser muito mais calórica do que a própria farinha de trigo. E aí você tem no bolo low carb óleo de coco, pasta de amendoim com uma quantidade de gordura muito grande. Na maioria das vezes, esses doces, esses biscoitinhos sem glúten, biscoito low carb, na maioria das vezes eles tendem a ser mais calóricos do que um bolo normal que te mataria à vontade e você não ficaria ali exagerando no consumo calórico. Na última live que fiz com vocês, eu deixei uma pergunta. Qual alimento era mais calórico? Pasta de amendoim ou doce de leite? A maioria das pessoas me responderam que o doce de leite é mais calórico. E na verdade, se a gente for olhar quantidade por quantidade, por exemplo, você pegou uma colher de sopa de pasta de amendoim e uma de doce de leite, o doce de leite tem metade das calorias que tem a pasta de amendoim. Infelizmente, são mitos como esses que te afastam de se alimentar de maneira adequada. Infelizmente, a gente fica vendo hoje, só pode comer o arroz integral, só pode comer a batata doce porque a inglesa é uma grande vilã. A gente só pode usar sal rosa porque o sal normal faz mal. Pessoal, todos esses tópicos que eu acabei de falar são todos mitos. Se você tem num prato de almoço, por exemplo, um arroz branco, mas que você coloque bastante verduras, a quantidade de fibras dessa alimentação será a mesma. Olha que interessante. A quantidade de carboidrato e caloria do arroz integral e no arroz branco são as mesmas. O arroz integral ele não tem menos carboidrato
ou menos calorias que tem o arroz branco. Ele tem apenas uma quantidade de fibra menor. Então, se você tem um prato com arroz branco, bastante verdura e uma carne magra, você vai ter o prato com a mesma qualidade nutricional. E se é um alimento que você prefere, isso vai ser muito mais prazeroso para você. É óbvio, se você gosta do arroz integral, não vai ter nenhum problema em se alimentar. Mas é que eu vejo pessoas que a cada dia deixam de se alimentar de maneira saudável por conta desse mito. Ai, Rafa, eu não sigo uma dieta porque tem que comer arroz integral. E você pode ter uma excelente saúde nas quantidades adequadas comendo arroz branco. É o mesmo mito da batata inglesa. A batata doce, pessoal, a batata inglesa, se comparada à batata doce, a batata inglesa tem menos carboidrato do que a batata inglesa, que por sua vez já tem metade do carboidrato presente no arroz. Ou seja, nada contra o arroz, eu como praticamente todos os dias. Mas o arroz tem uma quantidade de carboidrato maior, a batata doce uma quantidade de carboidrato menor e a inglesa ainda menor. A grande questão é que como ela não tem fibra, isso não é tão interessante para o organismo, mas repito, se você come uma batata inglesa com vegetais, por exemplo, um alface, um tomate, um pepino e uma carne, você tem uma refeição extremamente completa. Se as quantidades não tiverem também, né, exageradas, você vai ter uma saúde tão boa quanto, por principalmente manter um hábito alimentar saudável. Eu mesmo, pessoal, dificilmente vocês vão me ver ao longo do tempo comendo batata doce. Eu odeio junto assim de comida batata doce. Inclusive, comenta aqui se você não gosta ou se você achava que isso era um mito. Se você achava, ai, eu deixo de fazer dieta porque eu não gosto da batata doce. Um outro mito que eu comentei com vocês, pessoal, é o sal rosa, né? Você vai ver aí, sal rosa, em tempos atrás, chegou, perdão, a custar R$ 100 o quilo, R$ 130 o quilo do sal rosa. Você vai olhar um sal refinado normal, R$ 3. Basicamente, pessoal, porque era defendido pela indústria que a quantidade de sódio mais baixa presente nele defenderia o seu consumo. Mas, pessoal, se você coloca uma quantidade de sal normal na comida, isso não vai fazer diferença. As pessoas defendiam e ainda defendem o consumo do sal rosa porque ele tem vitaminas, minerais, ele tem questões mais saudáveis do que o sal refinado. Mas, pessoal, a gente tem fibras, vitaminas e minerais nas frutas, nas verduras, em vários outros alimentos. Ninguém está querendo comprar sal rosa para ingerir vitaminas que numa banana, numa maçã ou numa pera você encontra. Então, a diferença entre você gastar R$ 120 num sal ou R$ 3 para algo que não fará diferença na sua vida se você usa uma quantidade ali moderada de sal todos os dias, eu vejo, repito, pessoas que desistem de comer bem porque acham que vão ter que gastar demais, pessoas que acham que realmente não vão conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, nós temos várias soluções. Se essa é uma das dificuldades que vocês têm, realmente, o Gabriel comentou que odeia batata doce, né? Justamente, eu também não gosto. Então, infelizmente, as pessoas vão deixando de se alimentar de maneira saudável. Não sei se você tem se identificado com tudo isso aqui que eu tenho dito. Quem me segue há mais tempo e já consultou comigo, sabe que no consultório eu sempre priorizo uma alimentação da mais simples possível, porque essa, de fato, é que a gente tem resultado e consegue ter uma sustentabilidade. Aquele hábito alimentar, pessoal, saudável, ele tem que ser seguido por 5, 10, 20 anos para que a gente tenha saúde de uma maneira crônica, de uma maneira sustentável. Nós temos várias soluções para comer bem, de uma forma saudável, equilibrada e sem prejudicar demais aí no orçamento. O primeiro deles é simplesmente evitar o exagero da compra desses produtos fitness,
produtos diets, produtos light, sem glúten, sem lactose, principalmente se você não tem indicativo, se você pode, pela sua digestão, comer glúten de uma maneira moderada, isso não vai potencializar o seu emagrecimento, ficar comprando biscoitinho sem glúten, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, o primeiro ponto, pessoal, é a gente economizar justamente não gastando de maneira desnecessária com esse tipo de alimento. O segundo ponto que a gente pode fazer para economizar, para gastar pouco, se alimentar de maneira saudável, é comprando alimentos, principalmente frutas, legumes e ovos, em feiras. Quem já percebeu que é uma diferença gigantesca quando se vai fazer hortifruti no supermercado ou em feira? Pois é. Quando você vai comprar frutas, vegetais de maneira geral, ovos e até alguns tipos de carne, né? Você encontra frango, temperos, por exemplo, quem compra colorau, o lemon pepper, né? Vocês vão ver que tem uma diferença muito grande quando se fala em hortifruti, que é uma das bases alimentares saudáveis. Eu já tive pacientes em consultório que falam, Rafa, eu não como fruta, porque você vai olhar a cesta básica, carne, produto de limpeza, ficar comprando fruta, legume toda semana em supermercado é muito caro. E aí quando passaram para fazer isso em feira, passaram a gastar muito, muito menos. O terceiro ponto é que faz um pouquinho de sentido aqui com o segundo ponto, é usar alimentos da safra. Por exemplo, você vai comprar cenoura igual foi dias atrás, em época de chuva, provavelmente você vai comprar uma cenoura super faturada, mas, por exemplo, a cenoura é riquíssima em vitamina A, que é importante para a visão, para a imunidade, ela é um potente antioxidante do nosso organismo. Você pode trocar os mesmos valores nutricionais da cenoura pela abóbora, que é muito mais em conta, que estava, né, nessas semanas atrás, muito mais em conta do que a cenoura. A gente consegue comprar mamão, que é também muito mais barato do que a cenoura. Então, comprar alimentos da safra, agora a gente tem a fruta caqui, não sei quem ama aí, caqui eu já comprei vários essa semana. É comprar realmente, pessoal, frutas da safra, porque você vai ter até um valor muito melhor e um sabor também muito melhor. Nós temos várias outras soluções para isso, por exemplo, você fazer uma pesquisa de mercado melhor. Se você pesquisar, Rafa, eu realmente já vi que no supermercado da esquina é mais barato do que naquela grande rede, então tente fazer a maioria das compras no supermercado da esquina. Com isso, você vai se alimentando de uma maneira mais saudável e consegue, de fato, gastar muito menos. A gente já comentou, mas, por exemplo, quanto mais você comer em casa, melhor será. Uma das soluções que eu encontrei para mim é cozinhar as minhas refeições para 3 ou 4 dias. Então, por exemplo, eu pego um arroz, ao invés de fazer isso para aquela refeição, eu faço uma quantidade maior e já deixo pronto para 3 ou 4 dias. Caso, inclusive, você queira deixar pronto para mais tempo, é o mesmo protocolo, só que você vai congelar e aí você pode guardá-lo por semanas e até meses, 3 meses sem problema nenhum no congelador. Vai fazer uma quantidade de feijão para aquela refeição? Faça uma quantidade maior e deixe em casa pronto. A mesma coisa com verduras cozidas, você pode deixar uma cenoura ralada, você pode deixar uma abóbora cozida. Afinal, quem nunca pediu um delivery porque estava cansado, você está aí quarta-feira, chegou do trabalho, cansada, não tem nada de maneira saudável para se alimentar em casa, a gente pega o telefone e meia hora o motoboy está entregando um lanche. Então, a maioria dos meus clientes que chegam hoje no consultório, o gasto com delivery e principalmente se alimentando de uma maneira inadequada, isso é muito complicado, pessoal. Mesmo que você coma muito, sabe? Mesmo que você capriche no arroz, no feijão, nas verduras e na carne, seu prato daria no máximo ali 400, 500 calorias, sendo muito assim, volumoso. Um prato de janta com um pouquinho de arroz, feijão, legumes e uma proteína, pensando em emagrecimento, gira aí na média de
350 calorias. 350 calorias, pessoal, é uma fatia de pizza. Eu não como só um pedaço de pizza, eu não sei vocês. Mas se você come 3, 4, 5 pedaços de pizza, é como se você estivesse jantando 4, 5 vezes. Então, fazer isso na quarta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, isso se torna para a sua saúde um problema e para o bolso também um problema. Ó, falaram aqui que são sócios, né? Gabriel falou que é sócio do iFood, né? Então, infelizmente, você acaba tendo um custo. Você vai olhar a fatura de cartão de crédito ali no final do mês. Tiago aqui tá rindo, né, Tiago? Você é sócio, mas não pega o royalty, né? Você só investe, né? Você só. 2, 3 vezes por semana. Justamente. E na maioria das vezes, pessoal, o que eu observo é que as pessoas tendem a fazer isso apenas porque estavam cansados. É óbvio, é um alimento muito gostoso, eu também faço na sexta-feira, ali no sábado, isso aí eu falo e faço tranquilamente, tá? O que eu tô batendo na tecla é que isso, várias e várias e várias vezes por semana, principalmente pelo cansaço em preparar algo, olha que interessante seria você já ter uma marmitinha na geladeira. Você já ter ali um arroz, um feijão, umas verduras e uma carne. É só você pegar ali, esquentar no pratinho e já está pronto. Por uma pizza que você ia ingerir uma caloria de maneira exagerada, que você teria um custo financeiro aí 4, 5, 6 vezes por semana. Então, são soluções que quanto mais você cozinhar e comer em casa, muito melhor você vai se alimentar. Você vai ter uma alimentação de uma maneira muito mais saudável e também você vai acabar gastando muito menos. Quem se identifica em chegar na quarta-feira cansada e aí já almoça fora, aí já janta fora, já pede um lanche lá da pracinha, come uma coisa ali diferente? Quem se identifica em falar, não vou levar aquele iogurte, aquela fruta, não vou fazer aquele pãozinho com atum para comer de tarde, eu vou ali na padaria, vou comprar um salgado. Isso você tem um gasto muito maior e um consumo alimentar também de maneira exagerada. Então, isso infelizmente se torna um perigo. Você cozinhar em casa, não sabe cozinhar, eu também não sabia, mas aprendi quando me casei. Aprendi com o tempo, vi muito vídeo em YouTube, vi a mãe ali cozinhando, né? Via ela preparando qual a ordem dos ingredientes que ela colocava para fazer arroz, feijão. E aí, com isso, eu tive, pessoal, o maior segredo que é planejamento alimentar. Que eu sempre falo no consultório. É que se você sabe o que vai comer de manhã, o que você vai comer no almoço, o que você vai comer à tarde e à noite, se você planeja isso, você consegue ir às compras de maneira saudável. Comenta aqui no chat se você já foi ao supermercado com muita fome e acabou comprando muito mais coisa do que deveria e principalmente, não sei se você já percebeu, é só coisa pesada. Você já reparou que a gente vai no mercado com fome, você vai pegando um monte de coisa que você nem precisaria, chega no caixa, tem um monte de docinho, tem aquele salgadinho vendendo lá na padaria, então você acaba comendo de uma maneira completamente exagerada e gastando muito mais. Fazendo marmitas, respeitando os alimentos da safra, comprando mais em feiras, você consegue ter inúmeros benefícios para a nossa saúde. Justamente, Aline, a Aline está falando que a dificuldade é o planejamento, né, Aline? Então, sobre esse planejamento, Aline, é isso que eu tenho conversado sempre isso com vocês no consultório, eu bato muito na tecla. Eu gostaria de contar uma novidade. Eu vou lançar um curso que se chama Coma Bem Barato. Justamente, Aline, é isso que a gente quer ensinar para você. Em todos esses anos, eu tenho 8 anos de experiência em consultório, já atendi mais de 6 mil pacientes. E nesse curso que foi moldado para você de uma forma muito específica, com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, a gente vai te ensinar como se alimentar de maneira saudável, balanceada e com um preço acessível.
todo o meu conhecimento, toda a minha experiência para você perder peso, ter saúde, mas não precisar de ficar refém de produtos fits, diets, lights. A gente vai fazer nesse curso. O curso, pessoal, é dividido em 5 módulos. Cada módulo é dividido em 4 aulas, que totalizarão, somando essas 20 aulas, cerca de 10 horas de aulas completamente exclusivas para você. Ou seja, você pode ter 10 horas de aulas que são gravadas ao vivo e não tem problema. Se você não conseguir acesso naquele momento, você tem 1 ano aqui na plataforma para poder ter acesso a hora que quiser. Então você pode rever, ler alguma aula ali que você queira rever de uma maneira gratuita por 1 ano. O curso Coma Bem Barato será dividido nesses 5 módulos. Nos módulos 1 e 2, você vai aprender sobre justamente o valor nutricional dos alimentos. Quais são os alimentos ricos em carboidratos, em proteínas, em gorduras. Não cair nessa pegadinha de cortar o seu doce de leite e encher a cara ali na pasta de amendoim, porque você vai entender que carboidratos são menos calóricos do que gorduras. Nesses módulos 1 e 2 eu vou lhe ensinar sobre, de fato, uma alimentação saudável. Todos esses mitos que talvez lhe afastam de se alimentar de maneira adequada, né? Pão ou tapioca, macarrão normal ou macarrão sem glúten, que custa 3 vezes mais, sal rosa ou sal normal. Eu vou lhe ensinar todos esses mitos. Você vai sair do curso sabendo como se alimentar, como montar um prato, um cardápio alimentar de uma maneira saudável. Nos módulos 3 e 4, eu vou lhe ensinar de fato como se alimentar de uma maneira saudável, barata e sem prejudicar demais o seu orçamento. Eu vou lhe dar várias recomendações para que você possa ir ao supermercado sabendo o seu planejamento, alimentar, para que você saiba de fato o quanto você deve comer em cada horário do dia para não gastar demais para se alimentar de uma maneira saudável e adequada. Então o curso será dividido em 5 módulos, cada módulo será dividido em 4 aulas, somando 10 horas exclusivas para você. No 5º módulo, e pessoal, não é clichê. Quem me conhece, quem já me segue há um tempo, quem já consultou comigo, sabe que cabe numa alimentação saudável um chocolatezinho. Sabe que cabe, se você é desses, aquela cervejinha com equilíbrio e moderação no final de semana. Não tem problema deixar uma das refeições da semana para comer aquela pizza. Sabe por quê? Algo que eu aprendi nos anos de prática clínica é que quanto mais você restringe uma coisa, mais a pessoa tem vontade de comer. Então eu sempre ensino para os meus pacientes que a gente pode comer um chocolatezinho depois do almoço. Não é errado você pedir aquela pizza na sexta-feira à noite, principalmente quando a gente entende que a gente pode, não precisa exagerar. Então o 5º módulo, a gente vai discutir muito disso. Como incluir esses alimentos numa rotina alimentar saudável. Se você sofre aí com muita vontade pelo doce, eu vou lhe ensinar a como conseguir equilibrar. O segredo não é ser 8 ou 80. O segredo é conseguir ter equilíbrio. Todas as pessoas que tentaram excluir e falaram: ai, Rafa, até novembro eu não vou comer nada fora da dieta. Pessoal, isso não é sustentável. Depois de ter atendido 6.000 pacientes em 8 anos de consultório, eu percebi que isso não é sustentável. No curso Coma Bem Barato, então nós teremos 10 horas completamente exclusivas para você. São aulas gravadas ao vivo que, se você não conseguir assistir naquele momento, não tem problema, pois você terá acesso pela plataforma por 1 ano para você poder assistir quantas vezes e onde você quiser. Além disso, os 20 primeiros inscritos, vocês ganharão um e-book completamente gratuito como um bônus sensacional,
que terá um cardápio base, justamente qual é o melhor cardápio para você seguir para emagrecimento, quais são os melhores alimentos, quais são os alimentos menos calóricos para emagrecimento, e a gente vai ter um grupo exclusivo pelo WhatsApp para tirar dúvidas também por esse 1 ano de curso. Então, os 20 primeiros inscritos no curso Coma Bem Barato terá esse bônus, terão, né, esses 2 bônus do e-book exclusivo, só vocês vão receber esse e-book, os outros participantes não vão receber. Os 20 primeiros inscritos vão receber o e-book dos principais alimentos numa dieta de emagrecimento e um cardápio base que pode incluir, se você não tem nenhuma doença intestinal, um pãozinho de manhã, dá para incluir com equilíbrio o chocolatezinho depois do almoço, a gente não precisa cortar o seu arroz e feijão do almoço, desde que a gente tenha equilíbrio de uma maneira adequada. Então, o curso Coma Bem Barato foi montado com muito carinho, com muito conhecimento ao longo desses 8 anos para você se alimentar de maneira adequada, saudável, sem prejudicar demais o orçamento. Depois da live você vai clicar aqui no link, você vai receber também no e-mail aqui do cadastro da live todas as informações para você entrar conosco no nosso curso Coma Bem Barato. Caso você tenha alguma dúvida, a nossa equipe vai sanar as suas dúvidas via WhatsApp. Você vai ver lá na página, vai ter o WhatsApp para você clicar para a gente sanar as suas dúvidas. Pessoal, o investimento do curso Coma Bem Barato está incrível. O valor do curso será R$ 297 e pode ser parcelado em 12 vezes, pessoal. Se você parar para analisar, R$ 297 em 12 vezes, para você se alimentar de maneira saudável, balanceada e adequada, sem prejudicar demais no orçamento, a gente costuma brincar lá no consultório que se você olhar esse valor mensal, é muito mais do que o lanche que você acabou gastando por não ter se organizado ali em relação à alimentação. Então, é um investimento que você vai ter para ter 10 horas de aulas exclusivas e que você pode assistir aonde e quando você quiser. Você terá um acesso na plataforma por 1 ano para você aprender como se alimentar de maneira saudável e adequada. Corre para se inscrever, você vai receber o e-mail daqui a pouquinho aí, com o link da inscrição do curso, pois as vendas só vão até a segunda-feira, tá, pessoal? Os 20 primeiros inscritos apenas é que terão esses bônus exclusivos do e-book e terão esse bônus do grupo do WhatsApp para tirar dúvidas, para ter contato direto comigo. Então, as inscrições do curso Coma Bem Barato, que a gente vai aprofundar em 30 minutos aqui que a gente fez, 40 minutos aqui de live, a gente vai conversar em 10 horas de conteúdos exclusivos e gravados ao vivo, para a gente, de fato, te ensinar a se alimentar de maneira saudável e com um preço acessível. Pessoal, as inscrições só vão até segunda-feira, o link você vai receber no seu e-mail e qualquer dúvida, estamos por aqui. Eu vi aqui algumas dúvidas, pessoal, sobre tapioca, vi algumas dúvidas sobre a diabetes. Tudo isso, pessoal, nós vamos falar no curso, tá? Vai ter um módulo só para a gente falar qual que é mais vantajoso, a tapioca ou o pão, né? Ah, Rafa, é melhor o arroz integral ou o arroz branco? Todas essas dúvidas nós vamos comer. Thaís comentou, né, Thaís? Que bacana, ó. O cara é comer fora mesmo, né? Hoje, se você for olhar um buffet em self-service, você vai ver aí custando 60, 70, 80 reais o quilo. Então, se você fizer ali uma marmitinha em casa, com arroz, feijão, verduras e uma proteína, você consegue ter uma economia financeira de uma maneira sensacional. A Maria está conversando aqui. Ei, Maria Sônia, tudo bem? Agora que eu vi que é você, como que você está? Ela perguntou sobre a questão da diabetes do tipo 2 e alimentação. A gente também vai ter um tópico que eu vou conversar sobre isso lá no curso, inclusive é o tópico da tapioca,
do pão integral. Então, a gente vai abordar bastante para você aprender de fato sobre tapioca, a vontade de comer doce, pessoal. A Cássia perguntou aqui sobre a vontade de comer doce. Nós teremos no módulo 5 apenas sobre equilíbrio da alimentação, como você pode se alimentar de maneira adequada, saudável e sem ter que abandonar o seu docinho, porque todas as vezes que você tentar cortar, isso não vai dar certo. Você até pode passar por um período sem, mas depois você vai, infelizmente, voltar exagerando, pois é isso que normalmente acontece.